Parabéns pela apresentação, tá? Foi muito bem conduzido, Dijane. Eh, o que eu queria te perguntar, assim, em relação a esse ponto, o tema da palestra foi hiperprolificidade, e nesse contexto de hiperprolificidade, como a gente conseguir desmamar mais leitões. Então, assim, uma granja que eventualmente não se encontra nesse ponto, assim, eu estou desmamando, pouco leitão frente ao que está nascendo. Uhum. A fêmea expressa o potencial, mas eu não consigo, usufruir disso, não consigo fazer esse leitão chegar a termo. Por onde eu, como dono da granja, numa situação dessa, deveria começar? Onde eu dou o start, assim, de concentrar esforço, o 80-20, né, onde eu dou o start, onde que eu começaria, na tua opinião? Excelente, Marcelo. Assim, é uma pergunta muito da nossa realidade mesmo, do campo, né? De quem está a campo. Normalmente, a hiperprolificidade ela não vem aos poucos, então a gente toma, ela vem no susto mesmo, né? Assim, a partir de um determinado momento começa a nascer mais. E a gente não tem capacidade de amamentação desses leitões, porque as granjas vinham desmamando 12, 13 leitões, e amamentando essa quantidade de leitões também, e de uma hora para outra você precisa de vagas de aparelho mamário funcional. Na maior parte das vezes, a gente fala que a gente não consegue ressuscitar aparelho mamário, né? Então, numa linguagem muito simples do que nós falamos a campo. Então, onde agir? Não vai ser nas fêmeas mais velhas, que estão na quarta, quinta lactação, com um aparelho mamário que fica funcional até o desmame para 12, 13 leitões. Então, assim, a grande virada do manejo das granjas, ela é focada nas fêmeas jovens. Então, você precisa olhar para a sua leitoa e entender que é ela que vai virar o jogo a partir do momento que ela é estimulada desde a primeira lactação com um número grande de leitões. Então, provavelmente antes eu não conseguia o estímulo do aparelho mamário porque eu não tinha leitões. Agora eu tenho. Então, vai ser na fêmea jovem. Todo o foco na preparação de uma leitoa, desde o seu ganho de peso, especialmente de recria. Quando nós cobrimos leitoas muito gordas, com aparelho mamário comprometido já com muita deposição de gordura, nós não vamos conseguir fazer isso adiante. Então, assim, ó, todo o olhar do gestor precisa estar voltado ao que a gente vai fazer com a fêmea jovem, para que quando essa leitoa que está entrando hoje no meu sistema, que foi coberta hoje, chegar no seu terceiro, quarto, quinto parto, ela tenha capacidade de amamentação. Então, assim, é um ciclo relativamente lento, porque você vai tirando essas fêmeas mais velhas via descarte, e as fêmeas mais jovens que vão entrando, elas não entram mais nesse ciclo vicioso. Então, assim, o que fazer de verdade? Focar no manejo de fêmeas jovens, preparar essas leitoas em peso e idade de primeira cobertura, para que elas tenham, então, uma primeira gestação ainda ganhando peso, crescendo, formando o aparelho mamário, para que na primeira lactação ela consiga ter esse aparelho mamário estimulado. E o segundo ponto é alimentando essas fêmeas jovens na lactação. Então, assim, o que eu faço com o apetite de uma leitoa com 16 leitões ao pé? Ela não pode perder condição corporal ao ponto de não ter segundo ciclo. Então, assim, é um cuidado com esta fêmea, desde a cobertura dela, o manejo da alimentação na primeira gestação, o cuidado de organizar essa classificação de leitões, né? Então, esse processo de uniformização, de deixar o aparelho mamário lotado e alimentar adequadamente na primeira lactação para não perdê-la, para não ter síndrome do segundo parto. Então, assim, onde agir? Com os animais que você tem na granja, é muito difícil você fazer muita coisa por eles. Nós podemos, sim, melhorar. Nós temos ferramentas
hoje de produtos, toda uma linha de trabalho focada em imunonutrição, em você mudar realmente o perfil de como você está nutrindo esses animais, que são tão prolíficos. Mas, de fato, com o aparelho mamário, nós só vamos conseguir fazer isso a partir do descarte das fêmeas velhas e do ingresso de fêmeas com alta capacidade de amamentação, cuidando delas ao longo do ciclo. Então, assim, é um processo de organização da granja. Enquanto isso, a ferramenta, sem dúvida nenhuma, é mãe de leite. A melhor resposta que nós temos para leitões é estar ao pé de uma porca. Então, assim, é leite materno que um leitão precisa. Então, enquanto isso acontece, enquanto nós organizamos a granja, nós vamos também vendo a necessidade de mães de leite cada vez menores. Então, assim, eu tenho hoje um cliente em que nós fizemos há pouco tempo a leitura do mapa de maternidade, de quantos leitões as fêmeas têm ao pé. E nós temos as fêmeas jovens próximo de 16, as fêmeas de terceiro, quarto e quinto parto próximos de 15 leitões ao pé, e as fêmeas velhas com 14,5 de média. Então, assim, quando você prepara a granja, você consegue trabalhar mesmo em níveis altíssimos de prolificidade com 4, 5% de mãe de leite. Mas interessante, assim, quer dizer, eu não vou conseguir. Como você bem falou na apresentação, toda uma construção para chegar nisso. Você tem uma granja que também não chegou da noite para o dia, talvez com resultado ruim, não vai virar da noite para o dia, mudar bruscamente para um resultado bom. Então ele vai ter que voltar o foco na leitoa, na base. Interessante. É bacana porque assim, o desmame por si só é a cereja do bolo, né? Uhum. E aí, no momento que esse leitão nasce, ele já é consequência de todo o manejo que a gente já vem construindo, já vem fazendo com essa fêmea. E tudo vai fechando em cima disso, né? A fêmea, a gente tem que tratar ela melhor, voltar o olho para a fábrica, né? Para poder ter isso. Interessante. E, Jane, assim, dando sequência nisso, eu falava anteriormente sobre a gente tem um apetite muito grande por novidades, assim, por tecnologias, por soluções que vão ser disruptivas, assim, e facilitar a vida de todo mundo. E isso é atrativo, mas é tentador, mas é perigoso. E muitas granjas a gente vê adotando, por exemplo, começam a falar sobre modo de trabalho americano. Então, eu não vou atender parto, eu não vou curar umbigo, menos gente, mas sem o contexto onde isso foi desenvolvido. E na nossa realidade, isso cria uma armadilha muito grande. E como cadeia, a gente pensando que a gente quer não só o desmame do leitão, mas a gente quer o peso do desmame, a gente quer leitão de qualidade, isso para mim é uma armadilha. E a grande questão, assim, nesse contexto é assim, quando as granjas começam a abandonar essas coisas, quando o pessoal escuta um treinamento, começa a adotar uma prática e abandona. Quando você, por exemplo, é chamada num cliente, alguma coisa assim, em que momento, assim, qual que é a grande ferramenta que você identifica hoje para que o pessoal consiga adotar os manejos ou as melhores ferramentas, mas de forma consistente, de entender realmente a ferramenta e passar a adotá-las de forma consistente? A gente, por mais que esteja de verdade mesmo com esperanças, né? Talvez a gente não fale, mas a gente tem algumas esperanças de que a tecnologia nos ajude com esses nossos problemas que nós temos mais dificuldade de enfrentar, né? E hoje eu não tenho muita dúvida de que o trabalhar com gente está entre as nossas maiores dificuldades, de todos nós. Então, assim, nós temos dificuldade de trabalhar com gente, então nós gostaríamos que a tecnologia nos ajudasse com isso, né? Substituísse, que você pudesse regular uma máquina e que isso fosse mais fácil do que tentar convencer as pessoas a fazerem as coisas, né? Assim, para manejo de maternidade, eu estou falando contigo que cuida disso dentro de um sistema gigante, né? Sob todas as óticas, assim, um sistema gigante.
Isso não vai acontecer nas nossas maternidades, né? Então, assim, nós vamos continuar dependentes de pessoas para fazer os manejos. Sobre número de pessoas, já tem bastante tempo que eu discuto essa questão da mão de obra para que a gente tome a decisão a respeito disso da mesma forma como toma a decisão para adotar ou não uma vacina. Como é que a gente toma essa decisão? Retorno sobre o investimento. Se ter mais pessoas nos dá retorno sobre o investimento, por que não tê-las? Então, assim, do ponto de vista de custo, mão de obra é um custo. Então, aí depois sim, o que fazer com essas pessoas, então, né? Na minha experiência, assim, eu tenho dedicado bastante tempo para estudar aprendizagem de adultos, porque o meu trabalho hoje não é mais com os animais. O meu trabalho é basicamente com as pessoas, então eu preciso me fazer entender e preciso comprometer essas pessoas. E o que eu tenho visto funcionar mesmo é quando, ao invés de entregar protocolos prontos, nós desenvolvemos protocolos da própria granja. E assim, ó, dentro de um universo de clientes que tem 4, 5 granjas ou 50 granjas em integrações, a gente vai na mesma linha. Talvez você precise de 50 planos de ação diferentes, com ações diferentes, 50 protocolos diferentes. Então, assim, eu vejo com muito cuidado, com ressalvas mesmo, essa questão de você pegar algo que você ouviu em algum lugar e aplicar diretamente no teu sistema sem filtro, sem uma análise profunda, né? Eu entendo que nós precisamos sair da superfície. Nessa expectativa de pegar algo pronto e que venha esse pó mágico ou essa ação mágica e resolva esse meu problema, que é grave. Ninguém quer ver leitão morrendo, leitão sendo desmamado, refúgio. Ninguém fica bem com isso. Eu paro de olhar com profundidade. Então, assim, você olhar para o teu sistema e entender o sistema. A cultura de uma família cooperada. Quando eu vou para um cliente independente, eu não posso não entender a cultura da empresa antes de começar a tomar as ações. Nesse processo de aprendizagem de adultos, os adultos mudam quando se sentem seguros, quando vem propósito. Então, assim, ninguém muda se não entende o porquê está mudando. A primeira pergunta que vem na cabeça de um adulto é: por que você está tentando me ensinar isso daí? A segunda pergunta é: o que eu faço com tudo o que eu já sei e o que eu já fazia? É para jogar no lixo a minha experiência? Então, assim, é uma afronta quando você não envolve a pessoa na solução. Você começa a fechar portas ao invés de abrir. Só que isso dá trabalho. Dá muito trabalho para quem está coordenando o processo de mudança. E aí, nessa linha, seguido todos esses pontos assim, da metodologia realmente da mudança, né? Por último, auditar. As pessoas se importam com os dados com os quais os líderes se importam. Então, assim, vamos olhar para um funcionário de granja. Ele identifica a pessoa que pode ou aumentar o seu salário ou demitir. Aquele ali é o chefe dele. Né? Então, assim, bem simplificado, assim, ó, quem você realmente respeita? O cara que pode me dar um aumento ou me mandar embora. Assim, essa é o básico da relação. Muito bem, esse daí é o cara que a pessoa segue, é o líder dele, é quem. Esta pessoa se importa com as coisas com que o líder se importa. Se você não audita, para que eu me importo com isso? A pessoa não está olhando. Então, nós começamos a perder os manejos que as pessoas da operação entendem que quem comanda não se importa mais. Por que nós temos tantos quadros de gestão à vista abandonados nas granjas? Nós temos esses quadros de gestão à vista abandonados porque quando a gente chega para fazer a visita, a gente passa reto por eles. Dá um trabalho danado preencher, ninguém gosta de preencher, você não nasceu, eu amo preencher o quadro, né? Então, assim, você faz porque precisa, mas a pessoa que deveria olhar passou reto, eu não preencho mais. Então, assim,
como é que funciona o meu processo de auditoria dos manejos. De quanto em quanto tempo eu audito, retreino, faço junto. As pessoas mudam quando se sentem seguras. Se ela entendeu o propósito, é para salvar leitão, eu entendi, quero fazer, o próximo passo é me ensina como, mas me ensina de verdade. Me mostra como, faz comigo, que aí eu vou fazer. Então, assim, é a dinâmica da aprendizagem de adultos, né? Então, é de conduzir as pessoas ao aprendizado. Então, eu acho que é por aí. Perfeito. Muito claro. E, Jane, por último, assim, se fosse para a gente elencar, talvez, 3 pontos Uhum. do que foi falado hoje, assim, para quem assistiu lembrar. O que teria, a gente guarda em 3 pontos do que foi falado hoje, assim, quais seriam os principais pontos, assim, como tópicos, talvez, para a gente resumir o que foi falado? Tô te colocando no fogo, não é tão simples, Não mas, é, aham, mas talvez tentando a gente colocar esses sim, principais, os aham, pilares, assim, do tema. O uhum. que você elencaria? Eu não tenho dúvidas de que o primeiro ponto é ligado à fêmea. Então, assim, ó, cuida de tudo que estiver ligado à curva de crescimento e condição corporal e composição corporal das fêmeas, tá? Esse é o primeiro ponto. Cuida do crescimento, do ganho de peso, da deposição de gordura, da perda de score corporal, tudo o que estiver relacionado à porca, ao peso e à condição corporal e à condição corporal dessa fêmea, desde a recria até o descarte dela, tá? O segundo ponto é sobre a saúde das fêmeas também. Então, assim, ó, como é que essas fêmeas estão para responder aos protocolos de vacinação? Como é que está a saúde intestinal? Como é que está a capacidade dessas fêmeas em produzir anticorpos para produzirem um colostro de qualidade? Então, assim, como é que elas estão com o trato digestivo para se alimentar e a nutrição da mãe chegar ao feto? Então, assim, não é alimentar a fêmea, é nutrir a fêmea. E que ela esteja saudável. Então, assim, como é que está a saúde geral do meu plantel? Tem muitas coisas que impactam nisso, tá? Mas as condições de subnutrição, principalmente discutindo o complexo vitamínico, mineral, todas essas coisas assim, ó, que a gente às vezes não olha. Nós tivemos apresentações hoje que falaram em uma diferença na necessidade de 18, 20% de minerais que nós não estamos aumentando. E tudo isso está mostrando, os animais eles estão mais exigentes e não é em energia. Não é nessas coisas que nós normalmente sobe 200 gramas da ração, baixa 200 gramas da ração. Não é energia. É o restante que precisa munir esse animal tão produtivo. Então, assim, ó, olha para a saúde geral desse plantel. Então, assim, vamos nutrir essas fêmeas, vamos cuidar da saúde. A função medicador, com o cuidado individual das porcas, é uma super tarefa. É um negócio que muda o perfil de mortalidade das granjas. Você ter alguém responsável por medicar, o enfermeiro, o que medica rápido, o que enxerga rápido, que a fêmea é a preocupação com a fêmea, né? E o terceiro ponto é como é que nós estamos conduzindo os primeiros momentos de vida desses leitões. Então, assim, ele precisa estar bem para mamar colostro. Eu preparei a mãe dele para produzir um colostro em quantidade e qualidade. Eu tenho que fazer esse colostro chegar na leitegada e de forma uniforme, para não criar essas subpopulações imunológicas. Então, assim, ó, colostro, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista do leitão, e o processo de classificação, de lotação do aparelho mamário. Então, assim, a gente falou de cuidar dessa fêmea do ponto de vista de score corporal, alimentá-la da forma correta, gestação, lactação, recria dessa leitoa mais jovem, né? Falamos de cuidar da saúde desse plantel, então como essas fêmeas estão para responder a esse processo todo e do início da vida desse leitão.
Então, colostro e a classificação, como distribuir eles nas mães na maternidade. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Gia. Eu que agradeço essa oportunidade incrível de estar contigo, que é sempre tão gentil, tão dedicado ao núcleo, por essa oportunidade de falar para esse público gigante desse evento, né? Tá com muito respaldo né? Na suinocultura, um evento lotado, né? Parabéns. A Muito satisfação é obrigada. toda nossa. Obrigada.